Está entrando no ar, programa Itália Nossa, com Carlos Mazello. E você está gostando? Você já está dando a sua opinião, a sua participação? Você já entrou no site para ver os programas anteriores? Já? Beleza. E ainda não? Você já divulgou esse programa? Ajude a divulgar nossa cultura, nossas raízes. Mantendo esse programa, com toda certeza, você também ajudará a fazer com que a valorização das nossas tradições sejam mantidas por esse programa. E todos os outros projetos que a Itália Nossa vem realizando através da revista, do site, né? Então, enfim, a sua participação, ela inclusive é tão especial que nós estamos lançando agora uma participação com prêmios. Exatamente. Você vai poder participar e você, ao participar, nós vamos dar uma palavrinha, vamos chamar de uma senha, e você vai simplesmente no site, vai preencher seus dados, vai dizer a palavra, a qual eu vou, durante toda a programação, eu lançarei essa palavra, que é uma palavra senha. Ou seja, não é a senha, vou dar uma senha, para que não haja nenhuma confusão, que a senha não é a senha, tá bom? Então você, durante o programa, vai ter que ficar ligado, porque eu vou dar uma palavra que vai corresponder a uma senha. E você, só em cadastrar, você já vai receber um prêmio que você vai poder retirar, tá bom? São os 10 primeiros que vão exatamente ganhar esse prêmio. Então agora é com vocês, tá bom? Bom, vamos agora falar do programa. Essa abertura do programa do Quinto, existem várias formas de você aguçar o interesse em manter essas tradições e também ter um relacionamento muito importante com a nossa cultura e com a cultura italiana enraizada nos 16 países que a Itália se faz presente. Bom, nessa abertura de reflexão, eu tenho uma responsabilidade muito grande, desde lá do programa na Bandeirantes, porque eu recebia muitas cartas e quando eu resolvi um dia, não é suspender, mas trocar, realizar novos quadros no programa, eu estou falando isso na Bandeirantes. E depois, com a saída, né, não vamos entrar aqui no mérito, nem no questionamento, mas eu tinha encerrado esse quadro e recebi uma enxurrada de cartas dizendo que eu deveria voltar com o quadro Reflexão. E, obviamente, nesse retorno agora com essa nova plataforma na TV, web, né, para o mundo, nós introduzimos a reflexão. E eu gostaria de saber se você está gostando, se você quer participar. Então você pode também enviar uma reflexão. Entra no site, se cadastra, envia na mensagem o que você deseja fazer, tá? Além, repito, da sua participação em você poder ganhar um prêmio surpresa. Bom, então é muito importante a sua participação durante o nosso programa, onde você terá a condição de participar, fazendo críticas, dando sugestões, e você, com certeza, ainda vai ser beneficiado com esse prêmio. No quadro Personalità, você vai conhecer o mundo dos negócios, o mundo flutuante de um mercado muito nervoso. E para isso, você vai conhecer exatamente assistindo. Agora eu deixo com você. Radicchi, nesse programa, uma história linda, maravilhosa, que além de ser um quadro Radicchi, manter as suas raízes, eu tenho certeza que nós vamos estar homenageando, nós estamos homenageando de fato a família Colla, do Carlos Colla, da Daniela Colla. Só que nós descobrimos uma coisa sensacional nesse quadro Radicchi, através da nossa parceira RAI, Rádio e Televisão Italiana. E você vai conhecer essa história de marionetes. Existe uma arte maravilhosa, onde existe na RAI um quadro que, na verdade, não foi intitulado como Radicchi, mas sim uma arte muito milenar. E existe uma tradição da família Carlos Colla com esse teatro, uma companhia de teatro, levando aqueles marionetes para o mundo. Então eles fazem uma turnê na Itália e para o mundo. Sensacional. E com exclusividade eu tenho certeza que o programa Itália Nossa com Carlos Mazello vai reservar não só para a família Carlos Colla essa homenagem, mas para todos nós essa história linda da arte italiana que até hoje é mantida viva.
Bom, gente, eu não sei se você aprecia muito doces, mas é o meu fraco e olha que eu tenho trabalhado muito para poder manter-me, entende, num equilíbrio. Doce. Quem não gosta de doce, gente? Quem não gosta? Aí tem um ditado que diz, só é doente do pé ou da cabeça, uma coisa assim, né? Então, na verdade, quem não gosta de doce, para mim, está doente da boca ou do estômago, porque doce é um negócio fantástico. E vocês vão conhecer exatamente a arte de confeitar. Nesse quadro, Mangiare Bene, olha, dá vontade de entrar na tela e dar uma provada, porque é sensacional. Não está acreditando? Confira. Bom, gente, eu não quero me estender muito nessa apresentação desse quinto programa, então eu vou deixar para você reservado uma curiosidade nos quadros Passeggiata Italiana, La Giostra e a tradução de hoje. Essa linda música sensacional que nós escolhemos para ser a tradução neste quinto programa. Não sabe qual é? Também não vou dizer não, você vai ter que assistir. A vida é cheia de problemas. Uns nos são impostos, outros por nós criados. Na vida, tudo é possível eliminar, parcial ou totalmente, do nosso pensamento. Mas quando somos dotados de força de vontade e poder mental de discernimento. Este, aliado ao domínio construtivo para a conquista do nosso bem-estar, que a vida nos proporciona. Em cada problema surgido no dia a dia da existência, encontra-se uma saída. Os problemas nos surgem a cada instante e nos cabe solucioná-los, afastá-los ou eliminá-los. Caso contrário, permaneceremos com eles dentro do nosso íntimo, estáticos. Neste caso, o juiz é o nosso próprio pensamento. A infelicidade não se impõe. Nós é que a procuramos e a construímos em muitos casos, em virtude da fraqueza do nosso ser. Lembramos-nos sempre e tenhamos em mente que não há problemas sem solução, e sim pensamentos sem visão. Incapazes de iluminar o cérebro em busca de uma saída triunfante. Bom, gente, nós estamos hoje aqui no escritório da Epicus, recebendo um empresário italiano com especialização em ISO. O diretor da empresa a qual vocês vão conhecer, eu quero apresentá-los de uma maneira, porque ele já está no Brasil, conhece bem o nosso mercado, conhece bem o mercado europeu e conhece, através da sua especialização, porque com a sua formação em Milão, na área da economia, ela nos traz hoje um know-how muito interessante, com 20 anos de Brasil, vem se expandindo demais. E a Itália Nossa, nesse programa que nós estamos estreando nessa primeira temporada, tem a honra e o prazer de fazer com que, através do programa Itália Nossa com Carlos Mazello, vocês possam conhecer o empresário Antonello Confente e exatamente o que é certificação ISO. Então, está aqui o nosso querido Antonello Confente, eu lhe agradeço muito a sua participação na estreia dessa primeira temporada do programa Itália Nossa com Carlos Mazello. Olá Carlos, obrigado por me convidar. Bom, enfim, a minha empresa se chama Certi Brasil, é uma empresa que atua no Brasil na ISO há mais ou menos 10 anos, apesar que eu comecei na Itália 30 anos atrás com a ISOs, depois me mudei para o Brasil e comecei a fazer certificações. O que é uma certificação ISO? No final as pessoas se perguntam. É uma certificação das empresas, quindi qualquer empresa que tem um CNPJ também com 0 funcionários pode pedir a certificação ISO. ISO em termos genéricos, existem vários tipos de ISO. A mais comum é ISO 9001-2015,
que é sobre a qualidade da empresa, a organização da empresa, como reduzir os custos, como reduzir os prejuízos, ok? Se fala que o lucro está no lixo. A ISO, em geral, o Brasil está começando bem, ou seja, tanto para fazer um paragão, a Itália, que é 27 vezes menos do Brasil, só da ISO 9001 tem 95 mil certificações ISO 9001. O Brasil tem 17 mil. Quindi a potencialidade das certificações no Brasil é muito alta. Tipicamente faz a certificação ISO que está precisando fazer a ISO, ou porque o mercado está exigindo, clássico, a empresa que me liga, porque a principal cliente dele está exigindo a ISO, tipo Petrobras. Aí ele é obrigado a fazer. Qual foi o motivo de você ter escolhido o Rio, não São Paulo, visto um grande mercado, né, que São Paulo tem também uma boa vitrine internacionalmente falando? Bom, eu comecei do Rio porque moro no Rio. Você começa na cidade onde você está morando. E Rio estava com uma grande exigência com os fornecedores da Petrobras. Comecei por ali. Claramente São Paulo é o 50% do mercado do Brasil. 50% da ISO no Brasil, ISO 9001, está em São Paulo. As suas respostas me aguçam o interesse de conhecer um pouco essa trajetória. Você se especializou muito em pequenas e médias empresas. Na Itália, inclusive, é onde você é forte. E você fala de grandes empresas, como a Petrobras, como tantos. Isso não assusta um mercado que ainda engatinha, como nós, que não conhecemos ainda esse processo da ISO, e o fato de você abrir um escritório na Avenida Paulista, você não vai na contramão daqueles médios e pequenos empresários, ou você acha que a ISO é para todos? O meu target são pequenas e médias empresas, porque são pequenas e médias empresas fornecedoras de grandes empresas. Eu não certifico grandes empresas, porque eles são já certificados, eles já têm o próprio organismo de certificações. Porque eu moro no Rio de Janeiro. Sim, mas você caiu de paraquedas, por que você não foi para São Paulo e veio para o Rio de Janeiro? Bom, eu, no 2005, vim para o Rio de Janeiro porque nasceu um filho no Rio de Janeiro. Eu estou casado com uma brasileira e quindi mudei. E ela é carioca. Ela é carioca, então, isso. Por isso que o Rio de Janeiro, viu? Comecei por Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quanto custa uma ISO mínima, ou seja, para ter uma empresa, a qualificação de uma ISO? Depende da ISO, ok? Falamos da mais comum, a 9001, depende do número de funcionários. A ISO, para calcular o valor de uma ISO, é em base ao número de funcionários e ao setor da atividade, no caso da 14.000, 45.000, porque uma metalmecânica polui mais, é mais provável que alguém se machuque, que é um estudo de contabilidade. Se uma empresa faz mais ISOs juntas, custa menos. Quindi, fazendo 3 ISOs juntas, que são tipicamente 9.000, 14.000 e 45.000, é a partir de 4.000 por cada ISO. Okay? Se faz uma ISO sozinha, custa um pouquinho mais. E o certificado, ele é anual, ele é renovado? Como é que é? Qualquer certificado ISO dura 3 anos, mas precisa de uma auditoria anual. Não é já um processo natural de uma cobrança do mercado? Uma vez que você apresenta a ISO, isso vai te dar uma garantia melhor e maior para uma competição? Sim, mas o problema é o seguinte, a ISO nasceu como uma ação espontânea, não é obrigatória. As maiores empresas do mundo, a ISO nasceu assim. Foi pesquisado nas maiores empresas do mundo como eles estavam organizados. Aí coletaram as ideias e criaram um sistema, um modelo de ISO. A primeira versão do ISO, que foi no 87, era mais um ISO focalizado na qualidade do produto. Eu faço meus produtos, o primeiro e o último tem que ter a mesma qualidade. Porque é um sistema para reduzir custos. Porque se você sabe que 1 milhão de empresas, a maior empresa do mundo, há mais que 30 anos usa este método, significa que é um método que funciona. Claro. Senão, em 2, 3 anos... já teria fadado a acabar. Existem 2 formas de implementação. A implementação mínima, faço o mínimo necessário para conseguir o certificado, mas que não vai portar a nenhum tipo de redução do custo. Eles fizeram só para conseguir o certificado, porque o cliente dele está pedindo isso. Ou
você faz uma implementação mais robusta para reduzir os custos. Agora, Antonello, me tira uma dúvida. Por exemplo, você falou uma empresa. Uma empresa, às vezes, ela tem vários segmentos. No caso da Itália Nossa, por exemplo. Nós temos a revista Itália Nossa, nós temos esse programa, nós temos outros, realizamos eventos e tal. Isso fica realmente em evidência a ISO para cada projeto ou a empresa em si, num todo? Como é que funciona? Bom, certifica a empresa toda. Só nas grandes empresas você pode certificar um processo específico. Um produto. Sim, ou seja, não, neste caso a ISO se basa na certificação do sistema. Significa que eu certifico a organização. Existe também a certificação de produto, existe a certificação de laboratório, certificação das pessoas. Neste caso, a ISO que eu trabalho são principalmente a certificação do sistema, da fábrica, da empresa. Qual assim, a dica e quais os cuidados, você que é um especialista, né, que possa dar a todos nós que estamos interessados, inclusive aguçando o interesse de ter a nossa empresa ou ter o nosso trabalho com a certificação ISO? Pode ser qualquer certificado, qualquer organismo de certificação, não precisa ser mais famoso, pode ser anche um minorzinho. Só pede algum exemplo de certificados, não? Você já certificou no Brasil? Ou, sim, que envia alguns exemplos de certificados e ele verifica no site se estes certificados são verdadeiros. Inclusive vocês podem me perguntar, poxa, não vai dar os dados? Não vai? Não, vai estar aqui na telinha, tá? Vai circular aqui o telefone, o e-mail, o site, enfim, ele vai nos passar, né, todos os dados para aqueles interessados entrarem em contato. O Antonello, para vocês terem uma ideia, ele é vice-presidente da Associazione Mantovana nel Mondo. Então, ele tem também esse conhecimento voltado à nossa origem italiana, um expert também no assunto sobre as instituições COMITE, CGIE, Parlamento, Senado italiano, e é uma pessoa extremamente capaz, e não só do conhecimento, mas também de prestar um serviço a todas aquelas instituições que deveriam prestar um serviço à altura do que é a Itália no mundo. Fica aí o meu apelo a todos vocês que façam essa divulgação desse programa para que nós possamos entrar na sua casa promovendo não só o interesse da ISO, mas também o interesse de servir melhor a todos aqueles que ainda são baluartes, que estão envolvidos em manter viva a chama das nossas tradições. Bom, gente, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. Durante a nossa entrevista, muitas perguntas foram feitas. Nós tivemos que decupar, infelizmente, porque nós temos uma limitação no quadro personalitário, que é a personalidade deste programa. Então, caso vocês desejam assistir essa entrevista na íntegra, vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.italianossa.com.br, www.italianossa.com.br. Ti aspetto al prossimo programma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A revista Itália Nossa traz a Itália mais perto de você. Se você, ítalo-brasileiro, admira uma boa informação, não pode deixar de ler esta revista bilíngue. Veja o que você vai encontrar ao adquirir sua revista Itália Nossa. Informação sobre a Itália de ontem e de hoje, cobertura de eventos da nossa comunidade, informações consulares, direitos e deveres do ítalo-brasileiros, entrevistas, músicas com letras traduzidas, moda e beleza, as tendências de Brasil e Itália, gastronomia italiana com dicas e receitas, política, turismo e muito mais. Adquira já a sua revista Itália Nossa. Instituto Brasileiro de Línguas, Unidade Sanstenha, localizado na Rua Baltazar Lisboa 10, ao lado do Shopping Tijuca. Idiomas para a maturidade com turmas exclusivas pela manhã e à tarde, presencial e online.
Participe do nosso clube. Oferecemos programa de extensão cultural, experiências do cotidiano com turmas pequenas ou individual, aulas interativas, promoção especial. Ligue agora. Bom, gente, a curiosidade de hoje no quadro Mangiare Bene, eu vou quebrar um paradigma. Sabe qual é? Exatamente a fama de Puglia, que é a terra do azeite, da oliva, não é somente do azeite, e sim do doce, que em 1894 marcou a sua história. E vocês vão conferir com a RAI, Rádio e Televisão Italiana, essa nossa parceira que nos encanta com várias histórias e imagens sensacionais. Vamos a elas? Havia uma vez uma fábrica de chocolate, um conto do escritor inglês Dahl, ambientado nos anos 60. Mas antes existia a fábrica de doces, uma história verdadeira que começou em Andria em 1894. No centro histórico, pouco antes do início do novo século, o café da família Mucci se transformou em laboratório. O ofício tinha sido aprendido em Nápoles de confeiteiros suíços e já em 1899, em Andria, se começaram a produzir barras de chocolate, ovos de Páscoa, balas e, sobretudo, se experimentou a difícil arte de confeitar. Não é fácil fazer e guardar uma coisa preciosa num cofre, por isso não é casualidade que o recheio do docinho se chame alma. Alma de amêndoa, de avelã ou de licor, duplo extrato de chocolate e uma leve cobertura de açúcar. É a receita que tornou únicos os docinhos de Andria, os tenerelli, muito diferentes dos clássicos de Sulmona. O trabalho, em grande parte artesanal, começa com a escolha das amêndoas mais regulares e de dimensão uniforme. Apenas a variedade Filipoccia de Torito ou a Pizzuta d'Avola para os confeites de casamento e batizado, enquanto as avelãs são os piemontesas com marca IGP ou os pistaches unicamente de Bronte. No caso dos draguê recheados de licor ou café, se faz coando o xarope no molde feito numa base de amido de arroz. A parte exterior de cada gota se cristaliza, deixando líquida a essência alcoólica no interior. Depois as pérolas se tiram com cuidado para que não se quebrem e se passa à segunda fase. Aqui se cobrem as amêndoas e avelãs com puro chocolate fundido ou branco belga e depois serão adoçadas. A cobertura de açúcar se faz nessas máquinas com bacias de cobre, onde os doces molhados a cada tanto em xarope colorido são moldados entre si até adquirir dimensões uniformes. A elaboração de um doce pode durar entre 2 semanas e 2 meses, como no caso dos fruttini de marzipan, decorados um por um. Este é o resultado. As clássicas são as amêndoas da Puglia ou as avelãs do Piemonte cobertas com chocolate branco puro, com leite ou fundido, ou os tenerelli, que é o nosso doce típico tradicional de Andria nos diferentes tons, branco, rosa, azul, claro, ou os clássicos de carnaval. Também os tenerelli para as comemorações prateados, flourados ou das novas cores pastel. Ou bem esses que todos conhecem e lembram, branco, rosa, azul, claro, verde ou marrom. Estes são os tradicionais, foram inventados por vocês, por meu bisavô Nicola Mucci nos anos 30. Quais são as últimas novidades? As combinações são chocolate fundido com pimentão e a última novidade é a amêndoa da Puglia coberta de chocolate branco aromatizado com vários gostos. Depois estão os draguê de café e de cappuccino, as passas com sherry e as bolinhas recheadas de limoncello. Apesar de que acompanham o gosto contemporâneo, são os primeiros doces da história que se usavam nos ricos banquetes romanos e medievais. Uma amêndoa coberta de mel aromatizada com cravo, porque o açúcar ainda não tinha sido importado das Américas. Preciosos como gemas, no território de Andria, os doces assumem um significado relacionado com o galanteio e o amor.
No povo, até os anos 80, se usava a petrechata. O noivo devia derramar na cabeça da noiva um punhado de doces coloridos, metáfora da semente lançada na terra pelo camponês, um símbolo explícito de fertilidade e riqueza. Mas com relação ao galanteio, os doces de antes se anteciparam aos tempos, já que se usavam para mandar mensagens de amor anos antes que o conhecido bombom industrial. Estes doces se chamavam cannelloni parlantes e dentro, em lugar de uma alma de amêndoa, avelã ou licor, havia um pergaminho com uma frase de amor impressa que os noivos acostumavam a dar de presente à futura esposa no carnaval. E no carnaval, a confeitaria trabalha a pleno ritmo, remetendo caixas para o mundo inteiro, sobretudo para a Espanha e o Portugal. Outro mercado de referência é a Suíça, onde os mais apreciados são os dragués surtidos com chocolate. Lasciatemi cantare. Ah, che sarà, che vanno sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste, nelle parole e accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni e grida nei mercati, che con certezza sta nella natura, nella bellezza. Quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Ah, che sarà, che vive nell'idea di questi amanti, che cantano i poeti più deliranti, che giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati e nella fantasia degli infelici, che sta nel dai e dai delle meretrici, nel piano derelitto dei banditi. Che sarà, quel che non ha decenza né mai ce l'avrà, quel che non ha censura né mai ce l'avrà, quel che non ha ragione. Ah, che sarà, che tutti i loro avvisi non potranno evitare, che tutte le risate andranno a sfidare e tutte le campane andranno a cantare e tutti gli inni insieme a consacrare e tutti i figli insieme a purificare e i nostri destini ad incontrare, perfino il Padre Eterno da così lontano, guardando quell'inferno, dovrà benedire. Quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Ah, che sarà, quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Gente, neste quadro Radit, vocês vão ter uma surpresa como eu tive, e incrível que pareça, a família Cola vai ter muito mais ainda. Por quê? Nós descobrimos, em parceria com a nossa querida RAI, Rádio e Televisão Italiana,
Nesse quadro Radicci vocês vão conhecer uma escola de arte maravilhosa, mas é arte de marionetes. E é uma tradição na Itália. Vocês vão exatamente acompanhar este quadro Radicci, essa trajetória da 4ª geração da família Colla. Só que tem intitulado o nome Carlos Colla. Eles viajam o mundo inteiro, fazendo apresentações maravilhosas com esses marionetes, levando a cultura italiana, levando a arte italiana, enfim. Vou parar de falar e vamos assistir. Estamos em Milão para contar-lhes 3 séculos de história nos teatros do mundo inteiro. É a mais antiga e prestigiosa companhia italiana de um gênero teatral muito especial, os Fantozzi de Carlo Colla e Filhos de Milão. Seus antepassados inventaram o ofício quando os austríacos os botaram fora da Lombardia, acusados de colaborar com os franceses. Sua história começa em 1699. São os livros que contam a história da companhia e também da Itália. Estes livros são um belo documento do que acontecia na família, porque há anotações como nasceu tal filho, faleceu aquele outro. Mas também eventos da cidade de Milão. Atuação suspendida pelos funerais da mãe da rainha. Atuação suspendida por incursões aéreas na guerra. Recite sospese per incursioni aeree durante la guerra. 217 roteiros, todas versões de grandes obras, como A Volta ao Mundo em 80 Dias. E eles fizeram muitas voltas ao mundo. Hoje, os Colla fazem turnês internacionais e sempre são recebidos com grande entusiasmo, particularmente pelas comunidades italianas. Isto aconteceu em Sydney, Melbourne, Buenos Aires, Córdoba, Caracas, Nova York, Chicago, Colorado Springs, onde o mais importante é descobrir, ao chegar, que vamos ter sucesso. Dove la cosa più importante è quella di scoprire, quando arriviamo che siamo carta vincente. Fazem a volta ao mundo e se movimentam com toda a sua equipe. Sempre uma surpresa quando chega o material, porque os técnicos não esperam todo este material, cenários, baús, etc. E começam a enlouquecer, porque não imaginam quanto trabalho há nisso. Cominciano a impazzire, nel senso che devo dare 3 ponti, eccetera, perché non si immaginano quanto lavoro. Allora, questi sono baús. Estes são os baús muito gastos por 50 anos de viagens pela Itália e pelo mundo. Devemos ter presente que a cada ano nós percorremos no mínimo 5 ou 6 cidades no exterior e umas 10 ou 15 na Itália, além dos espetáculos que fazemos aqui no Piccolo Teatro de Milão. Il Piccolo Teatro qui a Milano. Basta visitar seu ateliê para ter uma ideia do que acontece por trás do cenário. São 40 mil peças, um verdadeiro patrimônio de museu, entre fantoches e arquivos. Atingimos o número de 2.300 marionetes. E se falarmos da roupa, estamos superando as 14 mil peças. As cenografias antigamente eram 600 e hoje chegamos a 3 mil peças de cenografia. São números consideráveis não apenas para o museu, senão para 4 ou 5. Aqui conservamos também as roupas que foram feitas na primeira metade do 800. Eram todas bordadas à mão. Venivano tutti ricamati a mano. Questa è seta di raso. Está feita em seda de cetim. Levava lantejoulas douradas quando se fazia o bordado ou com algodão ou seda. As roupas devem ser bordadas à mão, como as dos 700, ou como estas últimas que fizemos nos últimos anos para o Sonho de Escipião de Mozart, também bordadas à mão. Que abbiamo fatto proprio ricamandoli a mano
per Il sogno di Scipione di Mozart negli scorsi anni. Material de trabalho, mas também de museu. Nas oficinas do Scola está toda a história italiana dos fantoches, do mais antigo com um único fio de aço central até os de hoje, que precisam de até 6 pessoas para manobrá-los no cenário. Alguns personagens, como esse, podem ter até 30 fios. Um fio movimenta a orelha, outro as sobrancelhas, um terceiro a língua. Quando representamos Macbeth em Chicago e depois em Broadway, Nova York, havia essas particularidades que fascinavam muito os espectadores, que subiam ao cenário. Por exemplo, Lady Macbeth aparece em cena com 4 vestidos diferentes, porque nas diversas cenas deve mudar sua roupa. Perché nelle diverse scene deve mutare abbigliamento. Quando aparece no fundo do cenário, obviamente não é desta altura, senão que, com a mesma roupa e os mesmos traços, aparece bem pequena para dar a sensação de distância. Più piccola per essere la controfigura in lontananza. A alma do fantoche é seu operador. Os operadores se encarregam de tudo, da cenografia à música, até chegar à maquiagem e peruca do personagem. Sim, porque como os atores, também os fantoches necessitam atenção. Do chapéu à costura das roupas, às solas dos sapatos, porque também eles gastam solas. Perché anche loro consumano le suole. Quinta dell'Arte, Mansão Firenze. A maior empresa em decoração com arte clássica, especializada em escultura em mármore, bronze e ferro fundido, além de vasos e chafarizes. Decore sua residência, jardim, fazenda, hotel e valorize seu negócio. Agende uma visita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas e sábados, das 9 às 16 horas. E conheça uma pequena Itália localizada no alto da Boa Vista, cercada por um espaço acolhedor, e sinta-se nos jardins de Firenze. Showroom Alto da Boa Vista, 146, Rio de Janeiro. Venezia. Quantas cidades você conhece com esse nome? Mas tem uma que é original, né? Venezia, na Itália. É uma cidade linda, maravilhosa, com muitos canais. Se não me falha a memória, são mais de 400 canais. Mas existem algumas coisas em Veneza que você desconhece, como eu desconheci, e através desse programa nós vamos descobrindo maravilhosas coisas incríveis. Por exemplo, todo mundo acha que Veneza nunca mudou. Engano seu, pasmem. Muita coisa mudou em Veneza para chegar à Veneza, da famosa Veneza das gôndolas. Então, neste quadro, Passeggiata Italiana, vocês vão conhecer essas mudanças. Venezia, a cidade cinematográfica. Então, vamos conhecer os pormenores que a RAI, Rádio e Televisão Italiana, nos reservou para conhecermos essas histórias encantadoras sobre Venezia, a eterna Venezia. Indagata a Venezia innumerevoli Veneza, volte, como lo nenhuma sarà outra ancora, cidade, é um forse set nessun'altra cinematográfico, città, dalla letteratura célebre e pela dalla literatura, pittura, pela dalla pintura, dalla música, fotografia dal cinema. e pelo Venezia cinema. Festival, Venezia Set, fin dall'inizio. La prima carrellata As primeiras della storia del imagens da cinema história do fu girata cinema a foram Venezia, filmadas alla fine de uma dell'Ottocento, gôndola no su Canal Canale Grande, Grande a bordo por di um una gondola operador da dos un irmãos operatore dei fratelli Lumière, Lumière. no final do 800. Saccheggiata dalla pubblicità, Saqueada clonata pela a Las publicidade, Vegas, in clonada versione em Las alberghiera Vegas em con versão casino. hoteleira com cassino, Raccontata anche a narrada em fumetti. histórias em Uno scherzo quadrinhos. temporale sbalza Topolino e Pippo nella Venezia del Rinascimento. Fra le sue case Entre volteggia suas l'uomo casas ragno. faz piruetas o Homem-Aranha. Tentativi di rappresentarla As e di tentativas de afferrarla representá-la se attraversati concentram tutti em seu dall'idea caráter dell'eccezionalità excepcional. dell'unicità di Venezia.
venerata Venerada e detestada, decadente e resplandecente. Na Veneza, as pombas andam e os leões voam. Em Carezzonico, as janelas parecem quadros. Dentro, no museu, estão os verdadeiros, Canaletto, Guardi e seus discípulos. A partir dos 700, os paisagistas difundiram em grande escala estampas que reproduziam cantos típicos da Veneza. O mito da Veneza cresce quando a República está por cair. O sentido do seu fim se percebe nas figuras minúsculas e dispersas. A fastuosa arquitetura, em realidade, é apenas um pano de boca. Há continuadores da paisagística entre 800 e 900, mas têm desaparecido as contradições dos paisagistas dos 700. Parece que Veneza não muda nunca. Não é certo. Foi mudada pelos austríacos com a ponte do trem de ferro e pelo fascismo com a ponte viária. Foi mudada pela indústria petroquímica. Hoje, entre a Lagoa e a Terra Firme, se constrói como em Berlim. As universidades, a cidade de serviços entre Mestre e Marghera, o novo aeroporto, as obras infinitas da ponte de Calatrava sobre o Canal Grande. No entanto, outros mitos resistem. Veneza é intocável, por sempre sereníssima. Morte em Veneza e outras ideias de cidade. Veneza Disneyland. Inovadores temerários procuraram que fosse uma cidade normal. O prefeito Luigi Torelli, em 1872, estudou uma autoestrada elevada entre San Marco e os Jardins de Castello. Os futuristas tinham projetos ainda mais ambiciosos. Queimemos as gôndolas, poltronas para cretinos. Queremos uma Veneza industrial. Foi em 1910. Não era a cidade dos futuristas, nem a dos paisagistas, na que pensava Giuseppe Mazzariol, diretor do Departamento de História da Arte. Tinha em mente o plano grandioso de Jacopo de Barbari, localizado no Museu Correr. Primeira imagem total de Veneza no seu esplendor. Começou o mito, e o ano 1500. Depois do aluvião de 1966, Mazzariol escreveu: Veneza poderá salvar-se da deterioração se for inteiramente conservada como lugar e como comunidade. Só assim poderá repetir-se em formas novas e modernas o milagre urbano e civil, exaltado por Jacopo de Barbari. Veneza, cidade do futuro. Turismo da Fé. Uma agência especializada no turismo religioso. Oferece roteiros exclusivos e personalizados. Inclui desde o planejamento da sua viagem até o acompanhamento nos passeios, sempre com muita confiança, qualidade, respeito e todo o cuidado com seus clientes. Roteiros para corações peregrinos. Per Questo è Amore, Rai International, in collaborazione con questa emittente, presenta... L'Italia vanta una lunga tradizione nell'arte del restauro dei beni artistici. Siamo andati a Firenze, nello storico opificio delle pietre dure del Ministero dei Beni Culturali, dove vengono recuperati dipinti e opere d'arte di immenso valore. Il servizio è di Maria Teresa Fabris. Capolavori quali la Madonna col Bambino di Cimabue, la Pala di San Zeno del Mantegna, il Tabernacolo dei Linaioli del Beato Angelico e soprattutto la meravigliosa Madonna del Cardellino di Raffaello sono ricoverati qui, in attesa di essere riportati all'antico splendore. Il laboratorio di restauro della Fortezza d'Abbasso è una delle parti che costituiscono il moderno istituto che si chiama Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro, la cui origine affonda nella storia della conservazione delle opere d'arte a Firenze, da un lato l'antico Opificio delle Pietre Dure, convertito nella seconda metà dell'Ottocento alla conservazione soprattutto di materiali lapidei, metalli, mosaici, terrecotte e pietre dure appunto,
e il laboratorio di restauro dei dipinti, che fu trasferito qui alla Fortezza d'Abbasso dopo la disastrosa alluvione del 1966, che aveva distrutto anche la precedente sede, quella fondata nel 1932 presso il piano terra degli Uffizi. Qui furono ricoverate le opere alluvionate e restaurate. Finalmente nel 1975 Umberto Baldini fuse queste due realtà, il grande laboratorio staccandolo dalla soprintendenza e l'antico opificio, a creare un nuovo, moderno Istituto Nazionale di Conservazione e Restauro. La sede della Fortezza d'Abbasso, parte dell'opificio, si dedica essenzialmente al restauro dei dipinti mobili, dei materiali lignei, dei tessili e della carta, oltre ad ospitare un laboratorio scientifico e di diagnostica definito d'avanguardia a livello internazionale. Il laboratorio attualmente è impegnato in interventi di conservazione e restauro su moltissimi grandi capolavori. In realtà è un piccolo museo che inizia dal 200 e poi tramite Cimabue, Giotto, l'Angelico, il Mantegna, arriviamo a Raffaello, al Bronzino, ai grandi maestri del Cinquecento. Particolarmente complesso il recupero della pala di San Zeno del Mantegna. La fase di cui ci stiamo occupando ora di restauro è la pulitura, perché la pellicola pittorica era coperta da una vernice fortemente ingiallita di un restauro degli anni 30, però la parte più impegnativa del lavoro ha riguardato il supporto ligneo, che era costretto in un'armatura sempre dovuta a questo restauro degli anni 30, che lo bloccava e lo si rendeva poco utile, poco adatta. E il restauro dura alla fine 2 anni e l'anno prossimo la pala verrà ricollocata nel suo luogo naturale, che è la Basilica di San Zeno. Alla Croce di Giotto ha dedicato la tesi di laurea una giovane restauratrice inglese, diplomatasi alla Scuola Ufficiale Italiana di Alta Formazione, ospitata sempre all'opificio, che seleziona ogni anno 15 aspiranti restauratori. L'operazione più complessa è quella della pulitura degli strati superficiali. Stiamo rimuovendo uno strato alterato, che vedete appunto questo strato più scuro, che si tratta appunto di una gomma vegetale molto alterata che stiamo rimuovendo delicatamente e gradualmente con mezzi solventi con l'ausilio dello stereomicroscopio. La mia passione per il restauro è nata proprio perché sono cresciuta a Firenze, appunto sede di splendide opere d'arte e anche di una scuola di restauro di alta formazione di prestigio internazionale, l'Opificio delle Pietre Dure. Durante questa scuola, a seguito appunto di aver passato il concorso, ho potuto fare la tesi proprio su quest'opera splendida, la Croce d'Ognissanti. A seguito della tesi il professor Marco Ciatti mi ha proposto di continuare a lavorare su quest'opera con un contratto di collaborazione. Tra le tecniche più utilizzate, quella della pulitura, che qui vediamo applicata alla celebre Madonna dei Linaioli del Beato Angelico. La pulitura è l'operazione, una delle più belle che noi possiamo fare, perché è una lettura continua del dipinto e è una scoperta continua dell'armonia che è nell'opera. E questo è molto pericoloso perché è un levare materiale e se uno leva, quindi non può più tornare indietro. A supportare ogni intervento l'opera del laboratorio scientifico, attivo ormai da molti anni, è diventato un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo. Per ogni intervento opera un team composto di base da uno scienziato, uno storico dell'arte ed un restauratore. Dopo le indagini preliminari si procede al campionamento di materiali per lo studio dello stato di conservazione, del degrado, della tecnica di esecuzione e quindi per la messa a punto delle metodologie di intervento relative al restauro. La seconda fase è quella del campionamento di piccoli frammentini che vengono inglobati in resina allo scopo di eseguire le analisi stratigrafiche, lo studio dei materiali, lo studio delle ridipinture. In questo momento stiamo analizzando una doratura. Dall'analisi stratigrafica si vede bene il gesso e colla, il bolo, l'oro e le varie vernici che vengono applicate al di sopra dell'oro. Ultimamente stiamo lavorando con metodi acquosi, con metodi quindi non tossici,
con metodi che rispettano l'opera d'arte, oltre a rispettare giustamente la salute degli operatori. Il restauro delle sculture lignee comporta molto spesso tempi particolarmente lunghi per la necessità di eseguire numerose e complesse indagini diagnostiche che consentano di consolidare la struttura lignea dopo averla liberata da muffe e insetti e dagli estratti pittorici aggiunti nel tempo. E che dire dei reperti del settore tessile, come questa trapunta siciliana del 300 o questo pagliotto di seta e fiori di carta, senza trascurare il restauro delle opere miniate e dei disegni delle stampe, tra i materiali più fragili e deteriorabili. Fiore all'occhiello, infine, dell'opificio, tra le opere ultimate, la Madonna del Cardellino, che dopo un restauro durato 10 anni possiamo infine ammirare nel pieno del suo splendore, con i veri colori usati da Raffaello. Come racconta Giorgio Vasari, il dipinto era stato realizzato nel 1506 per una famiglia fiorentina in Asi, ma purtroppo nel 1548 l'opera rimase coinvolta nel crollo del palazzo della famiglia e dunque finì a pezzi e fu restaurata intorno alla metà del secolo. Successivamente, entrata nelle collezioni medicee, fu numerose volte ritoccata, velata, patinata, ridipinta, proprio per nascondere tutti questi vecchi problemi. E così tutto questo spesso strato di materiale, alteratosi nel tempo, aveva completamente cambiato la fisionomia del dipinto, nascosto alcuni dettagli e soprattutto fatto veramente cambiare la policromia dell'opera. La pulitura ci ha impegnato per vari anni perché è stata eseguita quasi tutta al microscopio, quindi centimetro per centimetro, e abbiamo eliminato questa scura patina che rendeva quasi invisibile il dipinto e una serie di ridipinture stese le une sulle altre. Dopo questa lunga fase di pulitura invece siamo passati alla fase del ritocco pittorico perché le lacune erano numerose e quindi andava integrato il colore, che è stato integrato con il metodo della selezione cromatica. Si tratta di piccole pennellate che reintegrano il colore. A rimettere insieme i 17 pezzi in cui si era frantumato il capolavoro, non solo colla e chiodi, ma anche sudore e sangue. È stato un lavoro molto lungo e molto faticoso, ma anche estremamente appassionante. È chiaro che in tanto tempo ci si affeziona particolarmente a un'opera del genere, forse anche il fatto che sia un Raffaello e che sia di questa bellezza, a mio avviso, incredibile, aumenta questo rapporto anche quasi affettivo e non soltanto così di lavoro. Lasciatemi cantare. E a tradução de hoje? Essas palmas são para Renato Zero, com a música Magari. Quem sabe? Uma linda música. Vamos curtir juntos nessa tradução desse programa. Quem sabe tocar-se a mim, cuidar dos teus dias, despertar-te com um café e te dizer que você nunca envelhece, desamarrar os nós dentro de você, a melancolia mais obstinada, quem sabe? Quem sabe tocar-se a mim. Tenho experiência e capacidade, transformador por vocação, para não morrer. O que não se faz, pode confiar em mim e deixar seu coração, nenhuma dor o atingirá. Quem sabe?
Quem sabe tocasse a mim um pouco daquela felicidade. Quem sabe? Saberei te esperar. Amanhã e depois de amanhã e depois amanhã. Eu te seguirei como uma sombra. A ternura é um talento meu. Eu não vou te decepcionar. A distância certa eu serei como tu queres. Eu também tenho alguma habilidade. Me prova. Me prova. Encanador, garçom, se necessário, eu faço. Nada me assusta, exceto competir com o amor. Mas desta vez eu vou conseguir olhar para teu rosto sem curar. Quem sabe? Se você me conhecesse, claro que você não me negaria duas asas. Que tenho uma grande confusão em minha mente e só você pode me curar. Fique. Eu estou pronto para ficar aqui, pois o céu quer assim. Prende-me então. Não me deixe cair dessa altura de novo. Você sabe, não se salva nunca. Me ame. Quem sabe, me ame. Talvez, quem sabe. E tá aí a tradução de hoje com ele, Renato Zero Magari. Quem sabe? É o amor falando, gritando no coração e na mente, desejando. Todos aqueles que amam, exatamente, podemos entender essa poesia, essa letra maravilhosa. E assim chegamos ao fim de mais um programa com a tradução deste programa com Renato Zero Magari. Tchau, tchau, a presto. Espero que vocês tenham gostado. Se você realmente gostou, você deve divulgar. E se você não gostou, aprecie os demais programas ou então assista os anteriores. Quem sabe se você vai, apreciar. Então, conto com você e olha só as imagens do próximo programa. Fique atento. Existem, nessa primeira temporada, muitos programas maravilhosos com quadros sensacionais que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, gente, eu prometi uma senha. Agora, exatamente essa senha, você vai entrar no site italianossa.com.br, você vai fazer o seu cadastro e você vai colocar na mensagem a senha. Sabe qual é a senha? Revista Itália Nossa. Então, a senha é Revista Itália Nossa. E os 10 primeiros ganharão, só ao cadastrar já ganharão um brinde que você vai poder retirar através do e-mail
você vai responder, vai preencher e nós entraremos em contato para liberarmos os prêmios aos 10 primeiros, tá bom? Que aspecto! Bate em tu, core. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Paz profunda a todos.